Muitas vezes a gente tem a oportunidade na vida de conhecer pessoas que em sua trajetória demonstram superação, demonstram persistência, criatividade e superam seus desafios. E hoje vai ser um dia desses que a gente vai conhecer uma pessoa que ela tem essas características, essas atitudes, esses comportamentos. E eu tenho o maior prazer de conversar com ela hoje. Eu sou Ednei Prigol e o episódio de hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história de coragem, as batalhas que foi enfrentada pela nossa convidada. Hoje nós temos aqui a Cristiane Uve Padilha, que ela é contadora, empreendedora, uma das fundadoras do escritório Anese Padilha. É um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda a esse episódio do nosso podcast. Obrigada, Ednei, pelas palavras. Eu acho que isso já dá uma noção do que vai ser o nosso episódio hoje, né? Ele resume exatamente toda a ideia nossa de contar a minha história. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui e contar toda a minha trajetória, desde o início até hoje, para todas as pessoas que estão assistindo e que espero poder inspirar com a minha história e com a minha trajetória. Sem dúvida nenhuma, você nos inspira também, a gente já conheceu um pouquinho da sua história e hoje a gente vai ter essa oportunidade para que mais pessoas conheçam esse momento seu. Como é que as pessoas te chamam? Mais Cris ou Cristiane? Como é que é? Sempre Cris. É só minha mãe, quando tá brava, que chamava de Cristiane. Pois é, você falou da sua mãe, a gente vai começar esse podcast, assim, já estamos começando, né? Você já trouxe aqui tua saudação. Sim. Mas a gente vai começar falando um pouquinho mais da Cris, criança, lá você falou da sua mãe, da sua família, né? E a gente quer conhecer essa moça que nasceu lá na linha Cambucica, né? Isso. Depois você vai contar pra gente onde é que é essa linha Cambucica, aí você vai falar um pouquinho mais, né? Sim. Eu sei que é lá no interior de Riqueza, mas você vai contar um pouquinho, a gente queria saber um pouquinho da tua infância. Porque uma pessoa que empreende, normalmente ela tem valores que traz da sua família, tem os seus valores, suas atitudes pessoais, e muito disso são inspirações das nossas famílias. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre como foi a tua infância. Sim. A minha infância, Ednei, foi um momento muito bom na minha vida. Eu sempre falo para o meu esposo e para minha filha hoje que quem teve uma infância no interior teve uma infância feliz, né? Uma infância muito leve, uma infância que não dá valor para dinheiro, não dá valor para luxo, a gente tem liberdade, né? Então eu tive uma infância muito feliz, muito leve, nós vivíamos muito simples, né? Numa casa simples, não tínhamos na época televisão, não tínhamos veículo, o meio de transporte era tudo a pé mesmo, né? E carona dos vizinhos. Olha aí. Então, assim, eu tive uma infância bem legal. Foi um dos momentos, assim, que eu acho que é mais marcante na minha vida. Eu adoro ainda voltar para o interior, eu adoro ir para Cambucica, para Riqueza. Eu me sinto muito bem lá, eu tive momentos muito felizes, né? Ainda tenho amizades da época. Tem a Lucivane e a Márcia, por exemplo, que são minhas amigas de infância ainda, do pré, do jardim. A gente ainda tem contato e eu fico muito feliz de relembrar os momentos que eu vivi lá, porque realmente foi momentos prazerosos. A gente não tinha muito, mas tudo que a gente tinha era necessário para ser feliz, né? Muito legal. Então, eu gosto muito do interior ainda, gosto muito de voltar para as raízes sempre, né? Porque é nosso pilar, de fato, verdade, né? Você falou de pilar. E teus pais, né? Porque aquela situação, você falou agora há pouco da sua mãe, né? Que sua mãe Cristiane, então, sua mãe e seus pais. Quais as lembranças que você tem dos seus pais na infância, a contribuição deles na profissional que você se tornou hoje, aquela lembrança que vem lá da primeira infância, né? Os meus pais, eles são até hoje muito fundamentais na minha vida, né? Mas para essa questão de profissional que eu me tornei, aonde a gente está hoje, os meus pais foram extremamente necessários. Eles sempre me deram muito apoio. A minha mãe sempre falou, desde que eu era muito pequena, desde que eu me lembro por gente, ela me dizia: Cris, se você quer mudar de vida, você precisa estudar. Que massa. Sempre que legal. estudar, né? Que então, legal.
eu sempre mantive isso como um objetivo na minha vida, né? De fazer uma graduação, de não parar de estudar e sempre pensando em me profissionalizar, né? A minha mãe é uma pessoa que, mesmo depois de já adulta, continuou estudando quando ela teve possibilidade. Então, ela sempre foi uma pessoa que me deu muito apoio, né? Tanto apoio emocional e tanto apoio financeiro, em tudo que ela pôde, né? Não podia dentro muito. Das condições dela. Exatamente. Não podia muito, mas o que ela sempre pôde, ela sempre me ajudou. Ela e meu pai também, né? Fizeram de tudo para proporcionar para mim o mínimo que era exigível para mim conseguir fazer, por exemplo, estudar, enfim, fazer uma graduação, né, no futuro e continuar estudando, Sem né? dúvida. Eu vejo muita gratidão nas tuas palavras, né? Você fala assim com emoção deles, né? Com certeza. E tem, acredito, esse sentimento também, né? Não, com certeza, porque eu sei o quanto foi difícil para eles criar 2 filhos, que eu tenho um irmão também, o Adriano. Então, tudo que eles proporcionaram para mim, eles proporcionaram também para o meu irmão, que também hoje é um profissional excelente. Então, eu tenho muita gratidão, porque eu sei hoje, sendo mãe, o quanto que a gente precisa, às vezes, abrir mão, né, que é do abrir pai, mão, às vezes, de alguma coisa, ou de momentos, ou de valores, para conseguir atender um filho, para dar para o filho o que ele precisa para continuar a vida, né? E se você pudesse, assim, nesse momento, até mandar um recado para os seus pais. Sim. Dizer assim, porque provavelmente eles vão assistir esse podcast. Com certeza. Mandar um recado para eles, assim, um recado representando esse sentimento que você tem. O que você diria para eles? Eu sei que eles sentem muito orgulho de mim, tá? Eu sei tudo que eu posto de vídeo e, enfim, tudo que eles curtem, eles ficam muito emocionados, eles se sentem orgulhosos. E o que eu tenho para dizer para eles é que eu agradeço muito, muito mesmo, por tudo que eles fizeram por mim, né? Por mais que muitas vezes havia pessoas que diziam, não, mas é muito gasto, vocês não têm condição de ajudar a Cris, ela não precisa fazer faculdade. Focar em outras coisas, isso nem é importante para quem nasce no interior, aquela coisa toda. Então, assim, eles sofriam muito disso, tá? E eles não desistiram, eles nunca mudaram de ideia e eles sempre pensaram, não, eu vou continuar investindo na educação, no estudo da Cris e vou continuar ajudando ela. Então, assim, eu agradeço muito por eles não terem desistido de mim. É uma coisa que a gente, né, como pais também, me permita me colocar nessa condição também, que eu tenho 2 filhos, como pais a gente percebe que, não que a gente não queira que os outros ao nosso lado progrida, mas os nossos filhos, parece que a gente tem um desejo pelos nossos filhos muito maior do que nós. É que a gente quer que eles sejam melhores do que a gente foi. A minha mãe sempre falou isso para mim, Cris, eu quero que você consiga ter um trabalho, um emprego melhor do que eu aqui no interior, porque o interior é sofrido. Na época ela morava no interior, hoje eles já estão morando aqui em São Miguel do Oeste, mas ela dizia, olha, não é fácil a vida da mãe e do pai aqui, né? Olha, a gente precisa acordar cedo, a gente trabalha muito, às vezes a gente não consegue ter a remuneração que a gente gostaria, porque depende do tempo e tudo, né? A agricultura não é fácil. Então ela sempre disse, estude, porque para te mudar de vida você precisa estudar, né? Então ela via com certeza em mim alguém que... Esse potencial, esse potencial que ela gostaria, talvez até de quando ela era criança, ter estudado também, né? Transferir os sonhos dela, né? Exato. E aí você entra num ponto importante que a gente, entendendo um pouquinho da tua história, com 15 anos você tomou uma decisão que foi uma decisão difícil. Ter que sair de casa, ter que sair lá do conforto do lar, né? Daquela comodidade que o filho tem, ter que fazer para ir estudar. Como é que foi essa decisão? Chegou um momento, então, que eu me formei, na época, na 8ª série, né? Então, eu tinha que ir para o ensino médio. E na Cambucica não tinha o ensino médio, né? Era só na cidade. E ficava longe para a gente ir de ônibus. Eu não morava no centro da comunidade, que era Cambucica. Eu morava ainda na linha Paraíso. No interior do interior. Era interior do interior do interior. Então, assim, a gente não tinha carro, né? Sim. Eu não tinha como ir. Era à noite, então, como que uma adolescente de 15 anos vai fazer 3, 4 quilômetros a pé de noite no interior para pegar o ônibus? E veja, né? assim, aumentar um pouco esse desafio, porque nada que, né, sem qualquer conotação, mas
também uma moça, porque às vezes Sim. até para um rapaz seria teoricamente um pouquinho mais exato. fácil, né? Mas uma menina, uma moça, é um desafio a mais. É um inclusive. desafio a mais, até tanto que tinha vários meninos que eram vizinhos que eles iam, por exemplo, de moto, né? Mas eu não conseguia, porque eu não tinha moto, porque eu não tinha carro, porque era uma menina, porque não podia andar à noite sozinha. Sim. Então, a única alternativa que eu tinha era, de fato, sair de casa e morar na cidade, Certo. né? Então, o que aconteceu na época? Primeiro, meus pais não tinham condições de me deixar morando na cidade sem eu estar recebendo uma remuneração, né? Até porque eles não tinham essa condição de te manter lá. Isso, exatamente. Então, a minha mãe escutou no rádio que tinha um curso de corte e costura de um local que estava oferecendo, uma empresa que estava oferecendo um curso de corte e costura. E a minha mãe pensou, vou escrever a Cris ali para ela aprender a costurar. Então, era uma forma de eu saber fazer alguma coisa para tentar procurar um emprego na cidade, né? Certo. Então, ela me inscreveu nesse curso, eu fiz o curso e no final do curso, a empresa que estava fazendo, né, esse curso me ofereceu uma vaga de emprego. Então, tinha me saído bem, tinha aprendido bem, né? Então, a proprietária disse, olha, Cris, se você quiser continuar trabalhando aqui na minha confecção, você pode continuar trabalhando aqui. E também aí vinha outra questão, eu não tinha onde morar, né? Então, ela me ofereceu a casa dela, a proprietária da confecção, para que eu continuasse trabalhando com ela e tivesse um local para morar, né? Então, dessa forma, eu conseguia trabalhar durante o dia de costureira e à noite cursar o ensino médio, tá? Então, eu fiquei trabalhando dessa forma durante 3 anos, que foi primeiro, segundo e terceiro grau, né? Foi uma época que foi bem desafiadora também, porque a gente chegava a trabalhar até 12 horas por dia. Então, eu trabalhava, às vezes acordava às 5 da manhã, trabalhava até meio-dia, à tarde começava 1h15, trabalhava até às 6, às 7 eu já estava no colégio, né? E estudava. Mas eu em nenhum momento reclamei, porque era o que precisava ser feito naquele momento para que eu conseguisse estudar. Isso traz algumas características que eu gosto de citar, a característica dos empreendedores. Porque Sim. lá atrás você já demonstrava essas características. Sim. Que às vezes precisa enfrentar um desafio dizendo que isso faz parte do processo. Exato. Por conta de um objetivo maior, né? Nem sempre as coisas são fáceis, né? Verdade. Então, assim, eu tinha 16 anos, eu era uma menina ainda, né? Eu não tinha noção, eu nunca imaginei que eu iria futuramente fazer uma faculdade, que eu ia ter um negócio próprio, nada, né? Então, eu só estava vivendo o momento, né? Então, naquele momento, o que eu precisava? Eu precisava estudar. E o foco, né? Você tinha o foco naquilo. Então, o que acontecia? Eu estudei, né? Fiz esses 3 anos, ali eu já comecei ter um pouco de autonomia financeira, né? Porque eu recebia meu salário. Então, eu comecei a poder comprar as minhas roupas, que antes os meus pais davam uma vez por ano uma muda de roupa, né? Então, quando tinha festa na comunidade, às vezes, né? Era dia 12 de outubro, né? A festa na comunidade. Era festa mesmo? Era a da Nossa Senhora Aparecida. Olha. E era dia das crianças também. Então, a gente ganhava uma muda de roupa naquela data. Então, adivinhei mesmo. Era por aí. E aí, quando eu comecei a ganhar meu salário, então eu conseguia comprar uma que outra roupinha, fazia parceladinho, né? E eu acho que uma das coisas melhores que eu investi meu dinheiro aí no início foi comprar um computador, tá? Porque eu queria aprender, mexer enfim, ter redes sociais. Na época, eu acho que era o Orkut que tinha, né? Tinha o MSN, né? E aí Skype, MSN, aquela coisa toda. Era o MSN, não existia ainda o Skype, né? Pois é. Então, eu comprei esse computador parcelado. E aí eu pedi para a dona Gisela, que era onde eu morava, se eu podia instalar o computador lá na casa dela, porque eu morava de favor lá na casa dela, né? E aí, então, eu comprei o computador, pagava parcelado. Aí eu comecei a fazer um curso de informática, que eu pagava também mensal. E mais futuramente, eu acho que quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu comprei meu primeiro celular. Olha aí. Também parceladinho. Sim. Mas nem pegava a rede lá em Riqueza, não funcionava. Mas eu tinha um celular, né? Podia usar
Tu tinha o celular, mas não podia usar lá. Não podia usar, porque era aqueles que era abre e fecha, assim, né? Sei. De teclinha. Sei. Então, assim, ele Os pegava... Nokia que tinha, Isso, assim, aquele... o meu era Samsung. Samsung, É, mas era a pretinho, mesma... assim. Então, Abria, né? Era passar um fax, abria isso. assim, quase... Mas a gente só pegava sinal em alguns locais, então tinha que subir em cima do muro para pegar um sinal. Sinal de Caibiri, Mondaí. Isso, exato. Daí, mas quando eu saía para cidades vizinhas, Sim, aí eu já funcionava. conseguia ter contato, por exemplo, de ligar para minha mãe e tudo. Então, foi meus primeiros investimentos, assim, né? Do Muito dinheirinho bom. que eu recebi, foi comprar um computador, fazer um curso de informática e comprar um celular. Muito bem. A sua vida foi repleta de desafios, além desse de sair de casa, de trabalhar na malharia. Um tempo depois, tem a tua trajetória que você acabou vindo para São Miguel. Conta pra gente um pouquinho, né? Parece que foi um convite inusitado, parece que você teve que se programar, se planejou tudo certinho, já tinha tudo... Era assim ou não? Né? Mais ou menos assim? Na teoria, deveria ser, Deveria né? ser. O ideal, esse é o cenário ideal. Como Esse é que foi? seria o cenário ideal, de fato, né? Então, depois que eu me formei no ensino médio, eu precisava fazer faculdade, né? E lá em Riqueza, com certeza, não tinha. Então, as opções que eu tinha era ir para Chapecó, né? Para Uri em Frederico, que também eram longe, e para São Miguel do Oeste, né? Então, eu optei para fazer faculdade aqui em São Miguel do Oeste, porque tinha uma van que vinha todos os dias de lá. Então, tinha vários estudantes. A gente contratava uma van, pagava mensal, rachava a despesa e o pessoal trazia a gente para São Miguel, né? Então, na época, eu... já estava trabalhando em outro local, né? Também era numa malharia a Letiana Confecções, eu estava trabalhando lá. Então, a proprietária, ela deixava eu sair um pouco antes do trabalho. Então, a van saía às 5h30 de Riqueza, né? Então, o que acontecia? Eu ia trabalhar às 7h30 da manhã, mas à tarde eu tinha que sair às 4h, né? Então, eu saía antes. Ela também foi muito gente boa comigo, né? De me deixar eu sair antes. Hoje, eu sendo proprietária de um negócio, eu sei que não é fácil você liberar um funcionário antes, né? Não ser só proprietária, mas você cuida de muitos negócios das pessoas e às vezes tem essas questões... Exatamente, assim, não Inclusive, ela vai ver o nosso episódio, talvez lembre desse fato aí. É verdade. Então, assim, a gente acabava que... Eu tinha que sair antes do trabalho, então ela me ajudou bastante, né? E aí a gente saía às 5h30 de Riqueza, chegava às 7 da noite aqui em São Miguel, né? Eram 60 quilômetros, mais ou menos, né? Para vir e 60 quilômetros para voltar. Então, demorava em torno de 1h30. Eu chegava aqui em São Miguel, estudava, às 10h30 a gente voltava. Eu chegava em Riqueza em torno de meia-noite e meia, às vezes. E aí, no início da faculdade, eu ainda tinha que estudar quando eu chegava, né? Tinha que fazer os trabalhos, tinha exatamente. estudar para prova. Porque durante o dia eu trabalhava o dia todo, então eu só levantava de manhã e ia trabalhar. E aí, às vezes, eu ficava estudando até 2, 3 da manhã. Não era fácil no início entender os benditos débito e crédito da contabilidade. Eu era uma costureira que estava fazendo contabilidade. Então, não era fácil para mim chegar de início e entender, né? E foi, assim, bem desafiador. Então, eu tinha que estudar muito, né? Mas aí é uma coisa que a gente, né, estando nessa área, a contabilidade, de alguma forma, o ponto mais importante que te atraiu para a contabilidade, o que você via na contabilidade que era algo que chamava atenção? Números. Você gosta de números? Eu gosto de números. Em nenhum momento, quando eu escolhi contabilidade, eu tinha noção do que era ser um contador, tá? Eu não sabia o que era uma contabilidade, eu não sabia o que era um contador. O que eu pensava? Trabalha com números, e eu sempre fui muito bem em matemática, por exemplo, e eu pensava que eu queria trabalhar atrás de uma mesa, atrás de um computador. E quando eu era criança, eu ia no banco e via aquelas pessoas atrás do computador lá digitando. Nossa, meu sonho de consumo. Eu achava o máximo. Eu não sabia o que tinha que fazer para estar ali. Sim. Né? Mas eu quero estar. Mas era algo que me atraía, né? Então, muito legal. Quando eu decidi fazer contabilidade, eu pensei nisso. Eu gosto de números e eu sei que contador
Quem faz contabilidade pode trabalhar num banco, por exemplo. Tá? Enfim, essa foi a questão de ter escolhido contabilidade, né? E aí, logo em seguida, eu acho que depois disso tudo, você já dentro do curso universitário, Sim. Você chegou a se formar, depois entrou para contabilidade, você começou antes, assim, porque você teve um primeiro emprego daí na área contábil. Como é que foi? Antes disso, Ednei, eu queria voltar à tua pergunta, que tu falou sobre o convite inusitado para se mudar de cidade, né? Então, o que aconteceu? Então, eu estava nessa questão de vir para São Miguel todo dia, voltar, vir e voltar. E um dia, eu estava dentro da van, chegou a minha colega, que vinha de Iriqueza também todos os dias, a Grace, e disse, Cris, eu consegui um emprego em São Miguel de estágio no fórum, que ela fazia direito, e eu gostaria de ver se tu quer ir morar comigo para São Miguel. Eu, na hora, olhei para ela e disse, vamos. Eu não pensei em nada. Eu nem tinha nada planejado. Eu nem tinha a intenção de vir morar para São Miguel naquele momento, né? Mas como ela me convidou e eu gostava dela, a gente se acertava muito bem, eu falei para ela, vamos. Então, começou a batalha para vir para São Miguel. Primeira coisa, procurar aonde morar, né? Que era a questão principal. Mas eu vim para São Miguel sem emprego, né? Na época, recebendo seguro-desemprego somente. Não tínhamos aonde morar, a gente não tinha família, a gente não tinha conhecidos, a gente não rede tinha... de suporte, nada? Não, nada. Viemos Cara e coragem. Só eu e ela. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar emprego, né? Na área de malharia? Não. Eu não. Nesse momento, eu já tinha decidido... eu via a oportunidade de emprego em confecções em tudo que é lugar. Parecia que me chamava aquilo. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar de costureira aqui em São Miguel. Uma coisa que me chama muita atenção é justamente o teu foco, né? Você tem um foco, né? Então, é uma das características tuas. E você me fala disso, né? Então, você tinha conhecimento, tinha um monte de oportunidade, mas o teu caminho estava traçado. Eu pensava assim, eu tenho 5 meses de seguro-desemprego. Certo. Eu tenho 5 meses para arrumar um emprego na minha área, né? Então, eu não tinha, de fato, experiência, né? Estava no segundo semestre, começando o terceiro semestre de contabilidade, né? E na época na faculdade tinha não sei se hoje tem ainda, né? Tinha um mural das oportunidades. Então, todo dia eu ia lá no mural das oportunidades ver se tinha alguma vaga relacionada à contabilidade. E aí eu fazia currículo, mandava currículo, né? Eu não lembro se era por e-mail já, ou se tinha que entregar presencial, eu ia também, né? Então, comecei dessa forma e deu mais ou menos uns 45 dias, eu consegui já um emprego no setor relacionado à contabilidade, que foi lá na MM Esperandil, né? Era já uma empresa de grande porte, né? Eu era secretária, mas eu já comecei trabalhando com a parte... Isso, lançava notas fiscais. Quando eu comecei, eu não sabia o que era uma nota fiscal, eu não sabia o que era um CFOP, eu não sabia nada, né? Tinha aquele conhecimento teórico da faculdade, isso, exatamente. Mas na prática mesmo... a prática é um pouco diferente da teoria da faculdade, né? Então, a gente tem bastante coisas... complementares, né, na prática. Então, ali nesse momento, também foi um momento bem desafiador para mim, né? Imagino. Porque eu tinha vergonha, eu estava vindo do interior, eu tinha medo de atender o telefone, mas eu era secretária, né? A contabilidade me cobrava coisas que eu não sabia o que era, né? Então, foi desafiador, de fato. Ele te cobrava coisas que você não sabia o que era, e aí? Aí eu tinha que entender o que era, né? Eu não sabia, mas eu tinha que pesquisar. Só que na época não era assim como hoje. A gente digita no Google, pede para inteligência artificial. Não é pedir para o GPT ou não é pesquisar no Google. Não tinha ninguém que sabia, então o que eu pedia? Eu pedia ajuda para... Ivanete, que trabalhava lá há muitos anos. Inclusive, até hoje trabalha a Ivanete. Sim, ela mudou até o nome da empresa. Sim. E a Ivanete está lá na... ela e o Rodrigo, né? Os dois. Rodrigo. Vai ver esse episódio também. Vamos ver. Isso aí. Então, o que aconteceu? Ela me ajudava muito, né? No que ela sabia. E eu questionava muito a contabilidade, né? Então, eles eram de Chapecó. A gente teve até um período que eu lembro que eles vieram para São Miguel e eu fazia várias perguntas para eles, por mais que eram perguntas bobas. Eles deviam achar, mas
por que ela está me pedindo isso? É tão simples. Mas eu sempre fui de pedir muito o porquê das coisas. Você está me falando que é para fazer assim, mas por que é para fazer assim? Então, essa questão de entender o porquê das coisas, eu falo até hoje para as meninas que trabalham comigo, que é essencial para que a gente se torne um bom profissional, Sem né? dúvida. Porque essa parte é que faz você ter noção do que é certo, do que é errado, se uma coisa está certa, se uma coisa está errada. Né? Até os desafios que muitas vezes a gente enfrenta, porque às vezes a gente reclama de alguns desafios, mas esses desafios, eles vão te moldando, eles Sim. vão construindo uma base, porque a gente percebe, né? Existe até um conflito de gerações, com uma Sim. geração que recebe tudo meio que pronto. Sim, exatamente. E talvez, se me permita, eu me encaixo numa geração anterior que não tinha nada pronto, que você Sim. tinha que pesquisar muito, que você tinha que entender não apenas superficialmente, Sim. aprofundar. Porque o saber, muitas vezes, a causa e não só o sintoma. Exato. Essa é a minha teoria também. Pode ser que a gente não é da mesma geração, mas eu tenho a mesma opinião, tá? Então, assim, é algo que eu tento repassar isso hoje Sim. também para todas as pessoas que eu ensino, né? Que a gente precisa sempre ter essa base do porquê Entendi. das coisas, né? Então, aí na Esperandil eu trabalhei em torno de 2 anos, né? Certo. Então, ela era um comércio do lucro real. Então, depois eu fui trabalhar na Maxel Móveis, né? Na época, hoje eu acho que... Não sei se eles são ainda do lucro real ou não, mas na época eram do lucro real também, só que indústria. Então, muda um pouquinho Saiu também. de um regime... Tem uma, como que eu posso dizer, uma base, né? O comércio do lucro real, mas quando você vai para a indústria do lucro real, é outra situação. Então, ali eu já comecei a aprender outras coisas, né? E outros desafios também de aprendizagem, né? Sem dúvida. Claro, ali já tinha mais pessoas para me ensinar, né? Eu aprendi bastante. E quando eu saí da Maxel, eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, que foi ali no Ludwig Contabilidade. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu tinha uma base do que era comércio, o que era indústria, e eu tinha aprendido o lado da empresa. Então, quando eu fui para a contabilidade, eu fui conhecer o outro lado, né? O contador passa com um monte de demandas que vem do cliente. Exatamente. E por que também a contabilidade exigia certas coisas das empresas, Olha entende? Aí. E que legal você ter essa visão ampla. Sim, exatamente. Então, foi um diferencial, né? Quando eu entrei ali na contabilidade, eu já tinha essa noção do setor fiscal muito boa. E eu amo trabalhar no setor fiscal até hoje. Se eu pudesse ficar só no setor fiscal, eu ficaria, porque é algo que eu tenho facilidade de entender, de fazer. E eu gosto muito de fato, né? Então, quando eu estava trabalhando ali no Décio, eu trabalhei quase 3 anos. Foi quando eu me formei na faculdade, né? Até na época também já fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, que eu ia para Chapecó, no Chapecó, daí cursar. Então, foi ali que eu me formei. Acho que nem tinha essa opção aqui, ou você tinha que ir lá porque era uma opção que você gostava? Eu queria aquela pós-graduação Certo. direcionado para tributário, né? Então, aqui em São Miguel não tinha essa parte tributária, tinha outras gerenciais, enfim, mas eu gostava de fiscal, eu gostava do tributário. Então, eu fui fazer uma pós em Direito Tributário em Chapecó, porque era onde tinha, né? Então, eu ia para lá a cada 15 dias e daí, nesse momento, eu comecei a ver que eu queria crescer mais. Que no escritório já tinha chegado no meu limite de crescimento, né? Então, acima de mim, tinha a gerente do setor e o proprietário, né? Sim. E o Décio, né? O Décio. Então, eu lembro de uma frase que ele me disse, que foi no sentido assim, Cris, eu não vou mais te segurar aqui no escritório. Tu pode sair, porque eu vivia achando outras oportunidades, enfim, tu pode sair e seguir o teu rumo, né? Tu é capaz de seguir uma carreira solo, né? Então, nesse momento, eu consegui a contabilidade interna da Sergiane Móveis, certo. né? Que foi um momento em que eu comecei a trabalhar como contadora efetivamente, né? E aí já começou outro desafio, né? Porque tu vê o que eu falei até agora, eu só falei que eu trabalhava no departamento fiscal, né? E ser contadora não é ser contadora só do fiscal, né? Você tem vários setores. Então, eu sabia fazer sim o fiscal, mas eu tinha que fazer o departamento pessoal e eu tinha que fazer
o departamento contábil. Então, esses dois setores foram muito desafiadores para mim. Porque eu tinha uma noção do que era fazer uma rescisão, do que era fazer uma folha de pagamento, quais eram os direitos dos funcionários. Isso eu sabia, mas como a gente falou, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, você precisa parametrizar um sistema, você tem que saber porque o sistema está puxando uma informação errada. Então, aí começar a entender até do sistema, né? Da instalação, do que contém, das funcionalidades. Você tem que ir mais fundo, você quase um técnico de TI para... Era bem isso mesmo, tá? Era bem isso, porque daí o que acontecia? A gente tem vários programas da Receita Federal, do Conectividade da Caixa, que hoje não existe mais, mas na época existia, e que ele simplesmente dá vários problemas. Então, para mim conseguir fazer a primeira guia da FGTS, eu levei 7 dias. E nós estamos falando de que época, só para a gente se localizar no tempo? Isso foi em 2014 para 2015. Que não tem toda a tecnologia que hoje nós temos. Então, provavelmente muita coisa manualizada, muita coisa... Era. E assim, a gente também não tinha um suporte, como tu falou, assim, um suporte do TI. Não tem TI na empresa, entendeu? Nem podia se dar ao luxo. Isso, exato. Então, eu tinha que me virar. E daí, na época, ainda eu já procurava coisas, por exemplo, no Google, né? Deu esse erro, como arrumar. E aí, nesse testa e vai, e levava, às vezes, 3, 4 dias para resolver um problema. Chorei já na frente do computador, de agonia, de raiva, de vários sentimentos... Porque não conseguia... Se limitava. Porque eu não conseguia e eu já tinha tentado de tudo, né? Então, essa questão, assim, foi bem desafiador. Não tinha muitos contatos para mim pedir ajuda também, né? Porque aí já começa a chegar no momento que você é contadora, então todo mundo deduz que contador tem que saber de tudo, né? Tá formada, né? Fez faculdade é contadora, então, assim... tem essa barreira de a gente pedir ajuda profissional inicial, de pedir ajuda para quem tem experiência, né? E tem a questão também que as pessoas acham que tu é contador, então, principalmente inicialmente, que tu tem que saber de tudo. Então, a gente é bem cobrado e eu sou uma pessoa que, se eu prometo, eu quero entregar. Sem dúvida. Então, assim, se alguém vir me cobrar algo que eu falei que eu ia entregar e não entreguei ainda, eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito... assim, na obrigação de cumprir tudo que a gente fala, né? Então, isso é uma das batalhas diárias até hoje, né? De cumprir tudo que a gente prometeu, né? Perfeito. E nesse momento, então, ali na Sergiane, eu já era... pelo menos tinha como que eu posso dizer? O status de contadora, né? E nessa época, eu conheci o Rodrigo, né? O Rodrigo... aí entra na nossa parte do amor aí. Isso. Então, assim, estava me formando na faculdade, conheci o Rodrigo. Não foi na faculdade, né? Foi na balada, mas tudo bem. Mas aí eu acho que eu já tive sorte, sabe? Porque eu já encontrei um namorado que ia se formar em Direito. Olha aí. E que tinha tudo a ver... Juntou as especialidades. E que tinha tudo a ver com a minha formação. Mas sem eu saber também, né? Porque na época ainda não tinha essa dimensão que poderíamos, por exemplo... Uma formação auxiliar a outra, né? Na verdade, foi o universo que conspirou com vocês, então. Nessa questão, sim, também. Olha, que legal. E aí, a gente... o Rodrigo já trabalhava também ali na Sergiane Imóveis há algum tempo. Ele tinha um conhecimento também legal na parte de contabilidade, entendia também da parte de direito trabalhista e toda essa questão. Então, ele foi me ajudando desde o início. E aí, chegou um momento em que a gente percebeu que na Sergiane eu só conseguia atender eles, né? Certo. O meu tempo todo era para eles. E, de fato, era para o que eu tinha sido contratada. Mas eu queria mais. Você era a única, contava com teus braços ali, né? Exato, era sozinha, então tinha muita demanda de serviço, né? E aí chegou aquele momento que eu pensei, não, eu quero mais do que isso. Então, novamente, eu mais um passo na vida da Cris. Eu via que eu era capaz de fazer mais do que, né, somente ser contadora de uma empresa. E aí todo mundo fica curioso nessa parte do podcast, né? Porque daí, até se você quiser tomar uma aguinha para responder essa pergunta, eu vou te dizer o seguinte, ó. Aí, do relacionamento, pelo que a gente conhece um pouco da história, surgiu... fazer uma rima aqui. Isso. Do relacionamento surgiu o empreendimento. Isso.
E aí nasceu uma empresa. Exatamente. Me conta aí, Anesa e Padilha, é isso? Exatamente. Então, de um sonho, né? Meu e do Rodrigo. Na época também da mãe do Rodrigo, da Janine, e da Raiele, que era a nossa cunhada, a gente viu a possibilidade de montar um escritório. Certo. Né? A Janine, a Raiele e o Rodrigo são formados em Direito, né? E eu era a única contadora. Perfeito. Né? E aí a gente pensou, por que não, né, pegar todos esses profissionais e montar um escritório, né? Então foi o momento que eu fui conversar com o Sérgio, da Sergiane, e eu disse, Sérgio, a gente gostaria de abrir um escritório, né? A gente gostaria de ser terceirizado da Sergiane, mas a gente precisa saber se você vai continuar conosco. Porque eu precisava dele para pagar minhas contas. Lembrando o que daria sustentabilidade ao negócio. Exatamente. Lembrando que eu sempre dependi exclusivamente já aí do meu salário. Meus pais tinham vindo morar para São Miguel do Oeste já nesse período, mas eles não tinham condições assim de me bancar. Então, eu não podia ficar sem emprego, eu não podia ficar sem salário, né? Aí o Sérgio disse, não, eu fico com vocês, se vocês continuar prestando um bom serviço, tudo, eu vou ficar com vocês. E aí foi que a gente decidiu, então, de fato, vamos abrir um escritório. De início, não saiu tão certo assim, né? Eu tive que trabalhar em casa, na minha sala, com uma mesinha, eu acho, de uns 80 centímetros e um note, por uns 6, 7 meses. Uma carteira escolar. Era mais ou menos isso. Por uns 6, 7 meses, assim, que eu trabalhava em casa, levava todos os documentos da empresa, tinha papel esparamado por tudo, no sofá, em cima dos armários. Aonde eu olhava tinha documento, né? Mas eu estava desenvolvendo o meu serviço, né? Meu trabalho, mas assim, de forma bem improvisada. Enquanto isso, em paralelo, a gente estava procurando salas para alugar, a gente estava tentando organizar o nosso espaço físico, né? Certo. E aí a gente já encontrou a dificuldade financeira, né? Porque as salas comerciais que a gente poderia pagar, elas eram no 3º, no 4º piso dos prédios. Vocês já visualizaram naquele momento um aluguel? Isso. De início, sim, porque a gente não tinha... Pelo investimento. Isso, a gente não tinha esse dinheiro, não tínhamos o valor para investir. A gente não queria fazer dívidas também, porque o que a gente ganhava era só para sobreviver mensalmente mesmo. Então, a gente foi em busca de locais para alugar, que o nosso bolso conseguisse pagar, mas, assim, nenhum era do nosso agrado, né? E aí, na época, a avó do Rodrigo, a dona Jandira, que hoje já é falecida, ela disse assim, por que vocês não colocam um container ali no terreno? Olha a visão da avó. Isso, exato. E o terreno era dela, né, que ela e o esposo tinham comprado, há, não sei, 30, 40 anos atrás, no início da Constituição, no início de São Miguel do Oeste, né? Então, nessa época, eles compraram esse terreno e ele era baldio ali, né? E estava abandonado praticamente. Então, ela pensou, bom, pelo menos eles vão cuidar também. Vai ficar bonito, vai ficar limpinho. Isso, vai ser cuidado. Mas, de qualquer forma, a gente não tinha o dinheiro para fazer isso, né? Então, ela nos ajudou inicialmente a fazer esse investimento inicial. A Janine, que era minha sogra, também nos ajudou. Então, a gente recebeu essa ajuda inicial para trazer o container, para colocar o container ali. Ele era pequeno, né? Tinha, eu acho que na totalidade, 30 metros quadrados. Era um container só, 30... Era um container e meio, mais ou menos, né? E aí a gente, claro, se dedicou. Eu fui a mestre de obra da construção, né? A gente se dedicou, fez muita coisa por conta. O que a gente conseguia organizar e fazer, a gente foi fazendo. Tentamos caprichar o máximo possível, porque era um container, só que ia ter um escritório, por exemplo, de contabilidade dentro, certo, né? Vocês vão receber clientes. Isso. Provavelmente vocês têm algum profissional que ajudou nesse projeto, alguma coisa assim também. Exato. Eu não me recordo... A parte arquitetura... eu acho que foi o Giovanni que fez, o irmão do Rodrigo. Eu não tenho certeza, porque já faz alguns anos, né? Certo. Mas eu acho que foi ele que fez o desenho, assim, do layout principal, sabe? Da logo, da fachada, né? E a gente foi executando por conta. Então, assim, ficou bem organizadinho, bem bonitinho.
eu já tinha uma estrutura, né? Não era muito grande, mas para 4 pessoas trabalhar estava ok, né? E a gente tinha um cliente. Naquele momento. Naquele momento, então, para começar estava ótimo. E o que eu pensava, assim, Ednei, que a gente iria ficar com um cliente ou 2 clientes por anos, né? Pensei assim, nossa, estou preparada para ficar esperando o cliente por 2, 3 anos com esse valor pagando minhas despesas. É uma visão de quem tem conhecimento, né? Que tem, poderia dizer, uma inteligência financeira que faz as coisas, mesmo sendo uma empreendedora ousada, mas tem o pé no chão, que vai fazendo as coisas de acordo com as suas possibilidades. Então, vocês já estavam estruturados para o mínimo, se fosse necessário. Mas aí aconteceu coisas diferentes. Exatamente. Então, desde o início, a gente já com 2, 3 meses de escritório que a gente tinha aberto, já começou a entrar clientes, todos por indicações, né? Claro. Muito vindo do Sérgio, da Sergiane. Tinha um vasto relacionamento, né? Uma rede de contatos. Isso, ele tinha bastante contatos. O Júnior, que é o filho dele, também, na época, nos indicou o pessoal da Trio Designer e da Santo Banho, né? As meninas porque lá, ele hoje prestava... o Charles e a Andréia. Isso, hoje é o Charles, a Andréia, a Deise e a Bruna, né? Que ainda são meus clientes. Olha aí. Então, eles foram um dos nossos primeiros clientes por indicação, porque o Serginho, ele era engenheiro, prestava serviço para a Trio, e daí ele falou, não, olha, tem a minha prima e meu primo, que ele chama, né, abriram um escritório, eles estão prestando um serviço legal e tudo. Então, assim, a gente começou. Indica um cliente, e depois esse cliente indica outro. Então, a gente foi criando uma rede de contatos e uma rede de clientes bem legal. Tudo de forma, assim, bem orgânica, crescendo de uma forma bem organizada, né? Então, a gente conseguia ir organizando internamente e atendendo o cliente, organizando internamente e atendendo o cliente, né? E dessa forma a gente conseguiu ir crescendo gradativamente, né? Até que chegou um ponto ali no escritório em 2023 que a gente não tinha mais espaço físico, né? A gente já estava com lotação máxima. Eu não tinha sala de reunião para atender os clientes, então quando vinha... Quantos colaboradores nessa época te recorda? Nós estávamos em 5, né? 5 pessoas trabalhando, eram 2 colaboradoras e mais eu, o Rodrigo e a Raiele, né? Então a gente já estava em 5, a gente não tinha mais espaço, eu precisava contratar mais pessoas. Uma limitação física que você não podia crescer mais. Exato, e eu também estava me incomodando já que chegava um cliente lá no escritório e eu não tinha uma sala de reunião. Então, se vinha 4 pessoas, eu não conseguia já colocar as pessoas no espaço físico. E aí foi quando eu e o Rodrigo decidimos que a gente iria ampliar o escritório, né? Então, a gente também, nesse momento, a gente tinha uma reserva financeira, né? Claro que o susto do primeiro orçamento foi gigantesco, né? Eu pensava que eu ia gastar um valor, o primeiro orçamento veio o dobro. Eu fui almoçar quase chorando, porque eu olhava para o Rodrigo e dizia, nós não vamos ter dinheiro para fazer essa ampliação, nós não vamos conseguir, a gente não tem condição, né? E o Rodrigo dizia, calma, tenha calma, vamos, a gente vai achar um jeito, enfim. E aí a gente, depois do susto, foi digerindo, né, o orçamento inicial, aí eu comecei a pensar, não, então o que a gente vai fazer para conseguir esse dinheiro para fazer a ampliação? Vamos pegar um empréstimo, vamos, né? Aí organizei, conseguimos aquele valor inicial, que era o orçamento inicial, e aí botamos, né? Ficamos 4 meses trabalhando de casa, porque a gente precisou destruir o escritório, literalmente, né? E não podia parar as atividades. Não podia parar. Então, ainda que a nossa atividade permite trabalhar de home office, no caso, né? Então, as meninas trabalhavam cada uma na sua casa. A minha casa, eu tinha montado uma mesa, a mesa do almoço do domingo, que era bem grande, né? Ela tinha todos os computadores em cima, a mesa da família virou a mesa de trabalho. Exatamente. Então, eu organizei de forma provisória, claro, por 4 meses. E aí, a gente fez a reforma do escritório, que, assim, é o nosso maior orgulho, meu e do Rodrigo. É bonito, né? Lá, né? Porque muito foi bonito. Uma conquista, assim, bem... Eu digo bem nossa, sabe? Porque a gente teve, sim, uma ajuda inicial, mas essa segunda reforma
Foi nós que bancamos, nós que pagamos com o nosso suor, com o nosso trabalho. A gente tem muito orgulho disso, sabe? E foi uma conquista minha e dele, né? Do casal já, porque na época, agora nesse momento a gente já era casado. Então, assim, foi um momento também, uma virada de chave para o escritório, né? Porque a gente, com uma estrutura maior, a gente conseguiu contratar mais pessoas, a gente conseguiu ter uma visibilidade melhor no mercado, né? Então, clientes maiores começaram a nos procurar, já também, claro, com indicações, né? Tudo assim. Tinha indicação e você bem posicionada, com uma estrutura adequada para receber, também te posiciona de uma forma diferente. Muito, isso ajuda muito, assim. Quem está começando um negócio não precisa começar com algo grandioso, né? A gente começou pequeno também, mas com o tempo a gente precisa investir no negócio. Sem dúvida. Não adianta muitas vezes o pessoal, estou ganhando um dinheiro aqui e investe tudo na pessoa física. Pois é, tira o dinheiro da empresa, deixa a empresa pobre e... Ou assim, deixa na empresa só o suficiente para ela se viver, manter, né? Mas não investe. Então, a gente pensa muito em investir sempre no escritório. Bacana. Né? Então, esse investimento foi, depois, no final, o dobro do orçamento que era para ser, né? Mas tudo bem. A gente deu um jeito, reforma. A gente conseguiu organizar, não passamos por nenhum apuro, né? E isso foi algo primordial para a gente chegar onde a gente está hoje. Eu sei que a história hoje, né, a gente está se referindo a Cris, mas aí você citou o Rodrigo, né? Sim. Tem aí, quando a gente começa a falar de Anese Padilha, você tem essa estrutura montada, mas o Rodrigo hoje, teu companheiro, teu sócio. Sim. E o Rodrigo, assim, fala um pouco dele aí. O Rodrigo, então, como eu te falei, a gente começou o escritório juntos, foi um sonho meu e dele, né? Começamos com bastante dificuldade, porque a gente queria casar, a gente queria construir o escritório, a gente queria construir muita coisa, mas a gente não tinha dinheiro. Essa que era a realidade. Então, de início, a gente ia casar, mas não tinha dinheiro para casar e para construir o escritório. Então, a gente construiu o escritório e ficou o casamento, né? Aí, depois de 2 anos que a gente já tinha escritório, daí a gente casou, né? E, depois disso, a gente foi trabalhando junto. Ele me ajuda em tudo lá no escritório, é meu parceiro. A gente fala sempre que é parceiro para tudo, né? Porque é para casa, para filha, para Laura. Trabalhando junto tem alguns desafios do casal, né? Às vezes leva o trabalho para casa, discute e trabalha em casa, aquela coisa toda. A gente, assim, é um casal que eu digo que a gente briga bem pouco pela proximidade que a gente tem, né? Parabéns. Porque a gente trabalha o dia todo junto, a gente tá à noite, né, em casa junto. A gente procura não falar de trabalho em casa. É um segredo, talvez seja uma dica aí, né? Isso, exatamente, porque se a gente continuar falando trabalho em casa, não é que vai ter briga, mas a gente só vai trabalhar daí. Sim, a gente não tem aquele tempo para relaxar. Isso, exato. Então, isso é bem importante. Quando tu chega num momento que tu tem muito trabalho, você precisa desligar do trabalho para não surtar. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente vai para casa, a gente não fala de trabalho. A gente aproveita a nossa filha, a gente sai, enfim, faz as nossas atividades. Quando a gente volta para o trabalho, a gente trabalha junto. Ele é meu parceiro, me ajuda sempre em tudo. Eu posso contar com ele para tudo na vida. Eu agradeço muito de ter conhecido ele. Nossa, né? aí, ó, que legal. Na balada, acho que aí também já foi uma sorte, né? Então, e como eu falei, o universo conspirou, mas vocês fizeram a parte de vocês. Exatamente, também, né? Então, hoje a gente está construindo a nossa história junto. Bacana. Nós começamos também, assim, do nada. A gente também não tinha carro, a gente não tinha casa, a gente não tinha nada, né? Assim, a gente construiu tudo que nós temos hoje, a gente construiu junto, batalhou sonho, junto. Vontade, mão na massa. Exato. E continuamos sonhando. E continuamos buscando novas coisas. Que legal. A gente está sempre pensando numa coisinha nova, eu e ele junto, né? Muito bom. É uma inspiração, né? Porque todo mundo que vai assistir esse podcast também, muitas vezes, vai se deparar com desafios. Sim. Vai se deparar com momentos de escolha. Né, com momentos que você precisa tomar decisões. E aí, quando a gente tem uma clareza, quando a gente divide as coisas com alguém próximo, tem muito mais força, mais motivação para a gente dar os próximos passos. Exatamente. E também ter perfis diferentes, né? Complementares. Isso. Eu e o Rodrigo, a gente é parecido, mas é diferente, né? Na parte principalmente emocional. Certo. Então, eu sou um pouco mais sensível, um pouco mais, assim, às vezes, fico mais abatida.
E o Rodrigo... Emotiva, isso. mais emocional. Isso. Não muito, mas um pouquinho mais do que ele, eu digo, né? Então, porque eu sou aquariana, então aquariano não tem muito esse negócio de ser emotivo, né? Mas ele é mais, assim, duro do que eu, digamos técnico, assim. racional. Isso. Ele é muito racional, essa é a palavra exata. Então, assim, às vezes eu fico assim, meu Deus, mas isso... E ele, não, é assim, vamos seguir assim e pronto. E deu, ele diz, chega, nada de choramingar. De pestanejar. Não, vamos aqui, pronto. Então, isso é bem importante, legal, né? É um equilíbrio, assim, que a gente utiliza bastante e que nos ajuda muito, sabe? Muito bem. Como a gente está falando da Nesa, né? É legal a gente falar assim, por exemplo, hoje, dar um panorama só, hoje, do negócio de vocês. Sim. Quantos colaboradores. Se a gente puder citar aqui alguns diferenciais também que vocês têm do escritório. Se você puder falar um pouquinho sobre... Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse empreendimento. Sim. Então, o escritório hoje, nós estamos em 9, tá? São 7 colaboradores e mais eu e o Rodrigo, que trabalhamos direcionados para a questão da contabilidade e assessoria empresarial, né? Hoje eu brinco que só tem o Rodrigo de homem lá no escritório, o resto é só meninas. Então, por o isso bendito fruto entre as mulheres. Por isso que eu falei das meninas, eu chamo todas as meninas, né? Então, e o Rodrigo vai junto na balada aí quando, né? O Rodrigo, ele se supera lá dentro das meninas, né? Então, assim, a gente tem a Samanta, que é nossa gerente. Ela está conosco desde 2017 para 2018, então ela já está conosco há 6 anos. Ela foi minha primeira funcionária e continua conosco até hoje lá. Depois entrou a Adriele. A Adriele faz a parte do departamento pessoal, ela está conosco há 4 anos. Certo. Né? Aí depois entrou a Emanuele, daí entrou a Ana, daí entrou a Graça e a Yasmin. E agora a gente está... com uma contratação em andamento para finalizar essa semana também, que ainda não posso dizer o nome, né? Mais gente é surpresa ainda. Mais uma mulher. Mais uma mulher. Olha, as mulheres... Não, mas assim, eu digo que não é preconceito com os homens, tá tudo bem, tudo certo. Assim, as mulheres, elas têm um perfil bem detalhista. Sem dúvida. Entendeu? Então, para o ramo... É natural da mulher ser assim. Exato. A gente é mais perfeccionista, a gente é mais detalhista. Sem dúvida. Consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu gosto muito, assim, de trabalhar com mulheres na parte da contabilidade, né? Que bacana. E clientes? Hoje, quantos clientes vocês... A gente tem clientes fixos, mensais, 150 empresas. Caramba! É bastante. Então, assim, para quem começou com uma empresa, estamos com 150 aí crescendo, né? Sim. Por isso, na questão também de estar sempre com uma equipe preparada, de ter mais contratações. A gente está com vaga aberta, vou contratar mais uma pessoa. Já estou pensando, talvez, até de contratar mais uma, sabe? De deixar, assim... não de reserva, mas assim, de ter uma equipe muito bem preparada. Que não seja sobrecarga para alguma atividade que talvez surja alguma urgência, alguma situação e possa ser atendido. Né? O meu pensamento do Rodrigo e de Ney é na seguinte questão. A gente quer crescer, a gente quer clientes maiores, a gente quer mais clientes, indiferente do porte. Então, não adianta eu ter muitos clientes entrando se eu não tenho uma equipe preparada. Estrutura para atendimento. Isso. Então, assim, a gente fez uma estrutura física que atende a um crescimento e a gente também quer uma estrutura para a questão humana de profissionais, certo. Né? Então eu sempre me preocupo em tentar ter profissionais que eu possa receber clientes. Isso é um diferencial, né? Já falamos de diferenciais. Esses profissionais, assim, vão ainda dar conta de atender bem, né? Sem dúvida. Então, sim, é uma das principais preocupações e é o principal investimento nosso hoje. Humano, exatamente, legal. Né? Legal. Em dar condições boas para as meninas trabalhar e também em sempre ter uma equipe bem organizada e profissional, né? Muito bacana. Futuro. Vamos falar assim de visão, né? Você sempre foi uma pessoa que enxergou além do seu tempo, à frente do seu tempo. Já falou dos diferenciais, que você sempre se preocupa com aquilo que vai acontecer. A visão do escritório agora, falando só, não a tua visão só pessoal, mas eu gostaria que você englobasse, trouxesse assim a visão empreendedora, mas trouxesse a Nesa e Padilha nesse momento aí. Qual é a visão que vocês têm para os próximos meses, anos? A gente gosta, assim, de fazer sempre uma projeção de crescimento e de futuro não tão longa, né? Mas mais para meses. Então, a gente tem
vários clientes entrando todo mês, né? A gente está pegando novas empresas para assessorar, para passar a contabilidade, né? E a gente é bem pé no chão, eu digo, né? Uhum. Porque nós se organizamos sempre na parte, como eu te falei, estrutural e pessoal, mas a gente vai trabalhando passo a passo, né? Trabalhamos muito com os nossos parceiros, que são nossos clientes, eles nos indicam muitos clientes, enfim. Então, a gente nunca consegue prever exatamente o que vai acontecer no próximo mês. Porque, às vezes, aparece um dia, alguém te chama para marcar uma reunião. Virou no dia negócio. seguinte, é teu cliente. No mês seguinte, ele te indica outra pessoa. Então, a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer no futuro. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente organiza tudo que a gente pode, que é da nossa responsabilidade, da nossa parte. Que fica no teu controle. Exatamente. Né? Que você consegue controlar. Isso, mas claro, sempre buscando o crescimento. Qual que é nosso objetivo? A gente quer, sim, ter cada vez mais empresas, mais clientes potenciais, né? A gente está expandindo os nossos atendimentos. Então, hoje a gente atende Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Tenho várias empresas nesses estados e a gente tem também alguns clientes que são no litoral de Santa Catarina. Então, tem um foco específico assim que vocês hoje, claro, o teu escritório, como vocês são muitos profissionais, têm uma experiência, pode atender qualquer tipo de negócio. Sim, sim. Mas tem um foco específico hoje que o escritório aborda, que ele procura. Talvez assim que vocês estão se destacando mais. Sim, Ednei, a gente está atendendo bastante, né, clientes que estão no mercado do e-commerce, né? Então, assim, tem bastante mesmo, né? Eu tenho bastante clientes desse setor e bastante clientes que estão nos procurando que querem começar a atuar nesse setor. Porque a gente dá um suporte não só fiscal, mas um suporte operacional, né? Certo. Direcionando tudo que precisa para você ter um e-commerce. E outra questão que anda junto com o e-commerce é a questão de importação, né? Aí. Então, a gente está se especializando bastante na parte de e-commerce e importação, porque normalmente são setores que andam junto, né? Isso aí. Muitas pessoas que vendem no e-commerce, elas precisam importar para tentar ter uma margem de lucro um pouquinho maior, né? Porque o e-commerce, de fato, é um mercado que pode te proporcionar muito faturamento, mas, ao mesmo tempo, com uma margem de lucro muito apertada, né? Pela questão da concorrência, né? Porque, basicamente, as pessoas que estão pesquisando, em alguns momentos, elas procuram muito a questão do preço, né? Então, se não tem esse entendimento fiscal, né? Tributário, né? Exato. A margem pode acabar, no final da história, sendo uma faca de dois gumes. A gente trabalha muito nessa margem entre o lucro e o prejuízo. E a orientação do profissional é extremamente importante, né? Exatamente. Então, assim, nesses setores a gente está atuando muito fortemente, né? A gente tem um bom conhecimento e tem muitos profissionais que a gente consegue direcionar para os nossos clientes. Perfeito. Por isso mesmo da questão da gente dizer que é a contabilidade que conecta pessoas, tá? É muito relacionado a isso, de ter uma rede de contatos, de apoio para todos os clientes, né? Então, a gente faz negócio entre nossos próprios clientes, né? A gente tem as soluções para indicar para os nossos clientes, você pode contratar essa pessoa, né? Então, assim, a gente consegue dar um direcionamento muito bom. E já também evitar muitos problemas, né? Porque a gente já vivenciou muitos erros. Vive na prática, né? Acaba vendo na prática as coisas. Muitos erros e acertos dos nossos clientes. Então, o que acontece? Quando chega um cliente novo ou até mesmo um outro cliente que já é do escritório, a gente já diz, não, pode fazer isso que dá certo ou não faça isso que não vai dar certo. Não funcionou, né? Para fulano. Exatamente. Não então, vamos arriscar. A gente consegue dar esse suporte, é bem legal. Então, mas como tu falou, né, Ednei, a gente atende todos os setores, indústria, comércio, prestação de serviço de todos os portes e de todos os enquadramentos tributários. Não é uma limitação, né? Mas a gente sim tem essa especialização, né? Eu penso que é um braço mais específico, mas você tem todas as
vários profissionais que têm experiência em várias áreas e podem atender. Exatamente. Muito Isso legal. é bem importante. Então, a gente tem assim a intenção de continuar crescendo, né, nesses atendimentos e talvez até futuramente a gente abrir uma filial, né? A gente tem a intenção, assim, como eu estava comentando antes... Não dá para dar um spoilerzinho ainda não, pensando em local, Não, tem alguma coisa assim... A gente... Ou no próximo episódio, né? Próximo episódio do podcast vai ter a gente, a revelação. Como eu te falei, a gente tem sonhos, né? Certo. Eu e o Rodrigo, a gente está sempre sonhando, a gente está sempre pensando em algo novo, né? Uhum. Então, como eu comentei antes, a gente tem vários clientes que a gente atende no litoral. Então, a gente acaba indo quase todos os meses para lá atender. Então, é um sonho nosso futuramente ter uma filial lá. Olha aí, entendeu? Mas, assim, dado. Nesse sentido, como eu te falei, a gente é bem realista, né? É bem pé no chão. Então, a gente não vai sair abrindo uma filial lá sem ter uma estrutura legal e sem ter profissionais bons, né? Então, a intenção sempre é que se a gente conseguir montar uma equipe que a gente consiga ter lá, né, uma equipe boa, a gente vai colocar uma filial lá. Agora, se a gente não conseguir atender esse objetivo... Tu tens a tua equipe aqui, Exatamente. pode atender à distância. Então, assim, é um sonho, mas assim, é aquele sonho que a gente vai executar somente se for possível, de fato. Muito bem. Né? Cris, a sonhadora e pé no chão. Sonhadora, pé no sempre chão. nessa linha entre o sonho e a realidade, né? Uma linha tênue. Aí fica... Legal, Cris. A gente nós estamos nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, nosso bate-papo. E aí você trouxe toda uma trajetória sua, né? Trouxe toda uma história, desde lá da infância, a sua juventude, vários momentos de superação, de desafio. E para a gente, como nós estamos nos encaminhando para o final, eu gostaria que você falasse um pouquinho, trouxesse talvez uma dica, uma sugestão, algo que as pessoas possam se inspirar, para que muitas vezes nesses momentos de desafio, nos momentos que você acredita que talvez não tenha saída, nos momentos que a pessoa pensa que existem limitações, que você possa, com base na tua história, com base na tua vivência, na tua carreira pessoa, Cris, da carreira profissional, que dica, que conselho que você poderia trazer para todas as pessoas que vão ver esse episódio e vão poder se inspirar de alguma forma? Assim, Ednei, uma coisa que eu levo para minha vida, né, é nunca ter medo, começando por essa palavra, né? Não ter medo de tentar, né? Ter coragem. Isso, então. Ter uma coragem de fazer alguma coisa. Por quê? Por mais que ela seja pequena, por mais que ela seja simples, se você não fazer, com certeza nunca vai se realizar. A inércia é pior, né? Então, assim, tente, né? Faça. Por mais que seja algo simples, comece por algum momento, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu saindo de casa, começando a ser costureira, vindo para São Miguel, depois começando o escritório com um cliente, iríamos chegar aonde eu estou hoje. Não foi planejado isso. Isso acontece naturalmente. Talvez não tenha sido planejado exatamente o final. Exato. Eu nunca imaginei assim, lá quando eu tinha 16, 17 anos, que eu teria um escritório hoje, que já teríamos essa estrutura e que ainda, né, vamos crescer mais. Então, assim, o que a gente precisa ter? Um começo, ter uma coragem e ir trabalhando. Eu sempre falo que o que funciona mesmo é fazer o básico bem feito. Boa. Né? Boa. Eu levo para mim, sabe? Não adianta você querer fazer muita coisa a mais do que você pode financeiramente ou que você tem condição, por exemplo, de conhecimento. Faça o que você tem conhecimento. Nesse momento, né? Exatamente. Faça o que tu tem capacidade de fazer. Vá se aprimorando nessas questões. E talvez um pouquinho por dia, mas não parar o movimento. Exatamente. Porque, assim, o que eu vejo que hoje as pessoas querem muita coisa de imediato, né? É uma geração imediatista, não só geração, sim. né? Talvez seja um momento que as pessoas, por conta de todas as informações, as influências que nós recebemos, parece que o resultado acontece como um passe de mágica. Exato. Então, assim, nada acontece. Nem uma pessoa que tem uma história de sucesso, uma empresa que tem uma história de sucesso, foi do nada. É verdade. Né? E todas as pessoas precisam trabalhar muito. Ninguém fica
com um escritório bonito, ninguém tem uma história para contar se não trabalhar, né? Começa por ali. Verdade. Então, ter coragem, trabalhar muito, fazer o que a gente sabe fazer, por mais que é algo simples, faça bem feito, né? E tudo que a gente... Aprender, né? Exato. Se você tem alguma dificuldade também, você tem muitos momentos da tua história que você teve que buscar o próximo. Então, buscar ser autodidata, né? Alguém precisa mesmo... Não. Você quer? Vai lá e aprende a fazer. Eu tive muito disso, assim, ninguém vinha e me dizia, ó, é assim que faz, né? Eu tinha que pesquisar como fazer, né? Então, essa questão de saber o porquê das coisas, de correr atrás, é um diferencial, né? A gente tem que ser pessoas proativas. É verdade. Né? Então, a gente precisa buscar sempre mais conhecimento, mais contatos, tudo é importante. E não tem uma receita, né? Não tem uma receita do bolo, ó, faz isso aqui que vai dar certo, né? Talvez a receita para no faz. Isso. Né? A receita faz isso aqui, não. Faz. Vai. Exato. Movimenta. Porque às vezes também fica muito na teoria, né? Exato. Então faz. Às vezes até assim, por exemplo, a gente passa uma orientação para um cliente. Para você ter esse resultado, você precisa fazer tal coisa. Mas a gente passa o conhecimento, mas se o cliente não executar, não vai acontecer. É isso aí. Entendeu? Isso é na nossa empresa também, né? Sim. É na nossa vida. Exato. Né? Todo dia. Que legal, Cris. Bate-papo maravilhoso, assim. A gente, nossa, é muito gostoso ouvir. E eu tenho certeza que quem acompanhar esse podcast, quem puder ouvir a nossa conversa, vai ter muita inspiração para muitos momentos e vai poder utilizar isso não apenas para te conhecer, mas para utilizar isso como inspiração para muitos movimentos que pode fazer na vida. E agora, como a gente está indo para a parte final, eu abro um espaço para você, se você quiser fazer algum agradecimento, se você quiser fazer alguma outra consideração que você entende que seja pertinente, quem sabe as pessoas da tua trajetória de vida, né? As pessoas que talvez hoje possam ser pessoas que continuam, não só da tua trajetória passada, mas que estão próximo de você. Sim. Esse momento é para ti. Tá certo, então, Ednei. Vou começar, então, agradecendo a tua participação, tá? Foi ótima a nossa conversa. Também acho que vai ser um conteúdo bem proveitoso para todos que estiverem assistindo, né? E a questão de agradecimento, eu gostaria de agradecer assim as pessoas que estão na minha vida desde a minha infância, que começa lá nas minhas amizades, né? Que eu comentei da Lucivane e da Márcia. Elas são assim pessoas muito queridas que eu adoro e amo muito. A Grace, por ter me trazido para São Miguel. Olha, Grace, o que você fez aí, ó? Olha só, se não fosse aquele convite, né? Criou uma empresária contadora. Agradeço a meus pais, né? A minha família, ao meu irmão, porque eu posso contar com eles para tudo na vida até hoje. A base familiar. Eles são essenciais. Tudo que precisar eu posso contar com eles. Eles me ajudam com a minha filha, eles me ajudam com meus problemas, eles são minha base, né? Agradecer as meninas do escritório, né? Porque sem elas nada seria possível. Nesse momento elas estão lá trabalhando, concentradas. Quando eu saí, estava todo mundo lá de cabecinha baixa, todo mundo trabalhando. Elas são muito dedicadas, eu agradeço muito a minha equipe. Sem elas a gente não conseguiria estar aqui. Agradeço ao Rodrigo, que é meu parceiro, né? A Raeli também, que eu comentei contigo, que desde o início ela está conosco lá no escritório, né? Ela é a parte da contabilidade, mas ela é essencial, ela nos ajuda muito também, a minha parceira, minha amiga, minha comadre. Olha aí. Então, agradeço também a ela, né? E também agradeço a família do Rodrigo, né? O meu sogro, a minha sogra, enfim, eles também nos ajudaram muito. Aonde a gente está hoje, ali o escritório é um terreno deles, né? Então, eu também agradeço eles por sempre estar nos ajudando, né? Que legal. E se eu esqueci de agradecer alguém, desculpe. Fica um agradecimento geral. Fica um agradecimento geral para todos que participam da minha vida, para todos que me ajudam, que estão no meu dia a dia e que veem também minhas batalhas, as minhas derrotas. Tem dias que não são fáceis, mas... Verdade. Tá todo Somos mundo aí. humanos e temos as nossas limitações também. Verdade. Mas assim a gente conhece um pouco mais de você. Sim. Que além daquela profissional dedicada, competente,
Também um ser humano incrível, com muitas histórias legais para a gente conhecer. Tenho certeza que você que nos acompanhou até agora pode ter várias visões, ter uma percepção de, em alguns momentos, utilizar esse conteúdo para o seu dia a dia. E foi um prazer aqui conversar com a Cris. Te agradeço muitíssimo por esse momento. Obrigada. E espero que a gente possa conversar em outras oportunidades também. E que tudo isso que a gente falou sirva de uma inspiração para as pessoas e que possa ainda mais ser o teu elo de ligação assim, com o futuro e com os teus clientes, porque também são pessoas. E quem talvez você esqueceu de agradecer, que talvez se sinta aqui, olha esse podcast e chama você pessoalmente, daí no próximo a gente já vai falar da pessoa. Tá bom? Muito obrigado, Cris, por esse momento. Valeu, Ednei. Espero que a gente possa fazer outros momentos assim e nos encontrar nos próximos episódios. Tá certo, então. Obrigada. Até mais.